Oi pessoal aí de casa! Hoje nós vamos falar sobre introdução alimentar. Muitas pessoas me escrevem lá no Stories, no Instagram, sobre como que eu fiz a alimentação alimentar da Clarice e se eu fiz BLW, se eu fiz tradicional. Bom, vou contar um pouquinho do nosso percurso até hoje e o que eu posso dizer. A gente é um pouquinho de cada coisa. Não existe como ser um pouquinho de cada coisa, né? Na verdade, a gente pratica uma alimentação participativa aqui em casa. Eu fiz um curso de BLW pela Conalco, com a Aline Padovani, e aprendi tudo, tentei colocar em prática. Por um tempo a gente fez somente BLW, mas com o nosso ritmo de vida e pra minha família não deu muito certo. Então não fiquei presa a isso e fiquei presa ao que fazia a nossa família funcionar. Então hoje nós estamos no método participativo. Não estamos 100% BLW, mas também não estamos 100% tradicional. Bom, primeira coisa, o que é BLW? BLW é uma sigla para Baby Led Weaning, que é, na tradução em português, seria o desmame guiado pelo bebê. E ele ganhou esse termo com um livro da Jill Hapley, que falou sobre, digamos que ela formalizou essa forma de introdução alimentar que já existia. O BLW não é um método de alimentação. Um BLW é uma abordagem de introdução alimentar. E o que seria então a introdução alimentar tradicional? A introdução alimentar tradicional é a introdução alimentar que a gente já conhece, que é com colher e papinha, bem amassadinha, às vezes passado na peneira, batido no liquidificador e tudo misturadinho junto, feijão, arroz, e faz uma única papinha e oferece para o bebê. Bom, quando que deve ser feita a introdução alimentar? Com 6 meses. Tá bom, então a criança faz aniversário lá dia 15, no dia 15 eu começo a introdução alimentar. Não é bem por aí. Por quê? Para começar a introdução alimentar, o bebê precisa estar pronto para receber alimentos sólidos. Quando que eu sei que o bebê está pronto para receber alimentos sólidos? Quando ele já consegue se sentar e ele consegue ter esse, falam que é um centro, né? Que ele consegue ficar sentadinho assim, centradinho, retinho. O bebê já está na hora já está pronto para começar a introdução alimentar. Pode ser antes dos 6 meses. Muitos médicos falam para iniciar a introdução alimentar antes dos 6 meses, mas fisicamente e psicossocial, psicomotor, ele não está pronto para receber alimentos sólidos. Então aí quem acaba optando por algum motivo de saúde fazer a introdução alimentar antes dos 6 meses, quando o bebê não consegue ficar sentadinho, sem um apoio nas costas, aí é complicado mesmo for começar a introdução alimentar pelo BLW e o ideal é que faça pela papinha. Mas a Organização Mundial da Saúde recomenda que a introdução alimentar seja feita apenas com 6 meses. Até 6 meses o bebê mama exclusivamente no seio materno ou na fórmula. Bebês que tomam fórmula devem começar a introdução alimentar antes. Bom, segundo o que eu já estudei, e pediatras de confiança e nutricionistas, não. Eles só podem ingerir talvez água, mas ingerir alimentos, não. Introdução alimentar da Clarice, no BLW, nós começamos com 7 meses e alcançamos com 10 meses 100% BLW. Antes de começar o BLW, eu quis fazer um curso de BLW porque eu não gosto, assim, principalmente na alimentação, de fazer de qualquer jeito. Enfim, eu fiz o curso e me ajudou muito a entender sobre o que seria uma alimentação participativa, quais são os pontos assim negativos da alimentação tradicional, que é o que eu tento não fazer.
Seguimos no BLW por um tempo. Chegamos a fazer 100% BLW, mas eu confesso que pra mim realmente não deu. Talvez eu não tenha entendido bem o termo BLW, ou realmente isso não se encaixou na minha vida. Porque o BLW, ele supõe que a criança tem que fazer todas as refeições em família. Ela precisa ver outra pessoa comendo, outras crianças comendo, e a criança come aquilo que está sendo servido. Então, se vocês têm nós, né, temos uma alimentação errada, a criança vai comer errado. Então, não existe esse negócio de fazer uma alimentação separada só para a criança. A criança vai consumir aquilo que a família está consumindo. E ela vai comer no horário da família. Então, vocês entendem um pouco da dificuldade? Porque a família tem que ser bem regrada para fazer o almoço, digamos, na hora que a criança está com fome, o café da manhã. Então, todas as refeições precisam ser nos horários corretos. Não nos horários corretos tradicionais, mas nos horários corretos de fome da criança. E aí a gente parte para outro ponto. A quantidade. Então, primeira coisa. Por que eu mudei para a BLW? Todo mundo diz, principalmente a Aline Padovani, que a gente só vai procurar o BLW ou a gente só procura um outro método de alimentação ou procura estudar e aprender quando a criança não come bem. E pra mim a Clarice não comia bem. Ela negava legumes, pra ela as únicas coisas que ela aceitava era morango, melancia e maçã raspadinha. E eu comecei a me preocupar se ela tava tendo todos os nutrientes, se não tava. E estudando, eu ouvi que, e também lendo sobre o Carlos Gonçalves, que eu falo que é uma pediatra do coração, que a criança, ela se satisfaz com a quantidade de alimento que ela acha que está satisfeita, não que a gente acha. Então a gente supõe, né, que a criança tem que comer lá um pratão, mas a criança às vezes com 3 colheres já está satisfeita. Por quê? A introdução, chama introdução alimentar. A introdução alimentar é para complementar o seio materno. Então a Clarice não mamava no seio materno e ela mamava livre demanda e ela se alimentava, mamava muito. Então para ela só estava completando, né, com a alimentação. E isso foi a primeira coisa que eu entendi. Bom, segunda coisa, quando a gente mistura todos os alimentos e faz aquela papinha, que pra nós é deliciosa, porque a gente consegue reconhecer o sabor da banana, enfim, de tudo, pra criança são todos os alimentos misturados. Então, quando que a criança vai conseguir reconhecer que ela está comendo uma banana, um morango? Ela precisa comer os alimentos individuais, antes de serem misturados, e precisa também ter esse controle da mastigação. E desenvolver o movimento da mandíbula, da língua. Então, isso me incomodava muito. E aí eu parti pro BLW e vi que o BLW vai muito além da criança comer com a mão. Vai muito além. O BLW, muita gente falava assim, ai, mas ela só nunca vai pegar talher, ela vai ficar comendo com a mão para sempre. Não, gente, o BLW pode oferecer talher, tem nada contra talher. Né? Então você pode dar um talher para a própria criança conseguir espetar o alimento e comer. Não precisa ser o tempo inteiro só com as mãos. No início é essencial que seja com as mãos para que ela consiga ter o controle até da própria força, como ela segura uma banana que esmaga na mão, uma melancia. A criança antecipa o conhecimento dela, né? Então ela já sabe que é mole, então ela vai controlar a força da boca. Esse vídeo vem logo depois do vídeo do desengasgo, justamente porque era muito importante falar sobre a técnica de desengasgo antes de começar o BLW. Antes de você começar qualquer introdução alimentar, é muito importante que você conheça a técnica de desengasgo. Com certeza é muito mais fácil que a criança engasgue quando começar a introdução alimentar. Mas a criança tem um reflexo que chama reflexo de gag, que é um reflexo natural, que é aquela ânsia que evita que a criança engasgue. A criança primeiro tosse e depois ela faz que é aquele de ânsia, que ela afasta o alimento. Para você começar um BLW, você tem que ter certeza que você quer isso. E você tem que ter certeza que o seu bebê pode. O bebê pode se desengasgar. Fazendo o BLW, a Clarice nunca engasgou. Muitas vezes ela ficou no reflexo de gag, então ela fazia... Mas ela conseguia voltar ao alimento, mastigava e engolia de novo.
Então, o reflexo de gag, ele salva seu bebê. Se o bebê continuar tossindo, aí você faz a técnica de desengasgo que eu ensinei lá no outro vídeo. Presta atenção. Então, para ter sucesso no BLW é essencial que você confie no seu bebê. Se você é uma mãe muito nervosa, sua família, sua rede de apoio é muito ansiosa e fica toda hora vai engasgar, não deixa mais... Gente, não dá certo. Não dá certo. Aqui em casa foi realmente difícil. As primeiras vezes que eu ofereci de forma BLW, né? Eu fiz sozinha, porque eu confiava na Clarice e as pessoas não confiavam na gente. Eu confiava na Clarice, deixei ela comer e deixei ela se desengasgar sozinha, porque isso, inclusive, é uma autodefesa. Ela tá aprendendo o que fazer quando ela engasgar. E ela conseguiu se desengasgar todas as vezes, nunca engasgou, nunca precisei fazer uma técnica de desengasgo com ela. Bom, a papinha é muito mais fácil para dar. Quando a gente sai de casa, né, a papinha é mais fácil para dar, a colher, porque não suja, quando a gente tá com pressa. Mas a gente tem que parar para pensar que a introdução alimentar é o que vai garantir a qualidade de alimentação dessa criança para a vida adulta. Então, quanto mais a gente fica enfiando comida na boca do bebê, mais a gente tá ensinando ele a comer para deixar a gente feliz. O bebê sempre quer agradar a mãe. Sempre quer agradar os seus pais, as pessoas, ou o seu cuidador. Então, quando você oferece uma colher de comida para ele, e ele come, e ele vê a sua cara de feliz e entusiasmado, ele vai comer de novo. E às vezes ele não está com fome, mas ele continua comendo para poder agradar. Ou então, quando a criança está chorando, aí a gente oferece aquilo que ela gosta de comer. A gente está dando uma compensação de alimentação para tristeza ou felicidade. Então, a gente tem que estar muito cuidado com o jeito que a gente oferece comida. Eu ofereço a colher para Clarice, então assim, não consegui fazer totalmente o BLW, como que eu faço? Eu tento fazer os alimentos separados, então eu faço o arroz separadinho, o feijão separadinho, o couve-flor ou a cenoura, corto a cenoura em cubinhos, né? Cubinhos, não, em filetinhos e coloco no pratinho separado para ela comer, ela escolhe aquilo que ela quer comer. Ela às vezes não come nada e às vezes come tudo. Quando ela não quer comer, quando a gente faz quando a criança não quer comer, a gente pega a colher e fica lá, um aviãozinho, né, gente? A criança não quer comer, não come. Eu sou dessa opinião. Por quê? Quando você não quer comer, alguém fica enfiando colher na sua boca? Se o seu marido não quer comer comida do prato dele, você fica enfiando comida na boca dele? Então vamos pensar na criança como se ela fosse um adulto. Vamos respeitar a criança como uma pessoa. Você fica enfiando colher na boca de alguém que não quer comer? Você fica fazendo aviãozinho? Você fica falando, come, por favor, come pra mamãe ficar feliz? Não fica, né? Então, se a criança tivesse com fome, ela comeria. Então, assim, eu ofereço almoço pra Clarice, ela não quer comer aquilo, eu guardo, espero mais algum momento e ofereço de novo. E vou oferecendo de novo, oferecendo de novo. Outro erro que a gente não pode fazer, por exemplo, a criança não quis comer. Eu vou lá e ofereço algo que eu sei que ela gosta muito. Aí ela vai comer. Ela vai comer por fome? Então, a gente precisa ensinar desde pequenininho o nosso bebê a trabalhar com a fome, trabalhar com satisfação e deixar a criança em paz, né? Se ela quer comer, come. Se não quiser comer, não come. A gente tenta facilitar, lógico, fazer alguns alimentos que a criança gosta mais. Mas a gente precisa insistir nos outros alimentos. Por quê? A criança até então conhecia o leite materno. E o leite materno para a criança, ele é adocicado. Ele tem um sabor mais doce. Então é realmente mais complicado que a criança aceite legumes. Então eu ofereci a abobrinha cozida, ela não gostou. No outro dia eu fui oferecer abobrinha assada. No outro dia eu vou oferecer abobrinha levemente cozida. Então ofereça o alimento de diferentes formas e formatos para que a criança consiga aceitar. As primeiras vezes que eu ofereci banana para Clarice, ela negou. Então eu ofereci a banana amassadinha no método convencional. Ela não gostava, ou ela cuspia. Quando eu comecei o BLW, eu dei a banana pela primeira vez inteira para ela, ela comeu toda a banana. Uma textura diferente. Então até hoje ela não gosta de banana amassada de jeito nenhum. Ela só come a banana se for inteira. Ela não comia abacate.
não come abacate de jeito nenhum, também amassado. Pedaços, ela come. Ovo, ela também não gosta de ovo mexido. Ovo inteiro, ela come. Mas eu fui testando. E a gente precisa ser persistente e oferecendo sempre. Porque o paladar da criança também vai mudando conforme ela vai crescendo. As papilas degustativas ou gustativas, as papilas, enfim. O paladar dela vai melhorando conforme ela vai crescendo e ela vai sentindo sabores diferentes. O que é uma alimentação responsiva? A alimentação responsiva é quando eu, adulto, eu não sou o responsável, eu não sou o tutor para fazer essa alimentação. Eu sou um auxiliar, eu sou um facilitador para que essa criança coma. O meu foco não é a quantidade que ela coma, mas é criar uma qualidade de alimentação, criar hábitos saudáveis de alimentação. Então, essa é a diferença da alimentação responsiva, onde a gente tenta dar mais autonomia para a criança comer. Então, tá, eu ofereço colher, mas que tal, em vez de você enfiar a colher, sabe quando o adulto enfia a colher e até vira a colher para limpar toda a colher no céu na gengivinha do bebê assim? Não faça isso. Coloque sim a colher, mas não coloque a colher na boca da criança. Ofereça a colher e se a criança quiser, ela vai vir com a boquinha até a colher para comer. E ela vai pegar na pontinha ou ela vai pegar muito. Não faça disso oportunidade para enfiar toda a colher e limpar a colher na boca da criança. Deixe que a criança coma o tanto que ela quiser e conforme quer. Lembre que na introdução alimentar, o leite ainda é o principal alimento e nutriente da criança. Aos poucos a criança vai deixando o leite e vai fazendo a alimentação sólida como é essencial. Então tenha paciência, não tenha pressa. E trabalhe na sua família conforme vocês acharem que seja mais adequado. Não é porque o mundo está fazendo BLW que vocês precisam fazer. O que a gente precisa repensar é o que a gente quer com a alimentação no futuro dos nossos filhos. Não é? Que a alimentação seja saudável, que tenha bons hábitos, que a criança possa não fazer da alimentação algo emocional, digamos assim, que seja compulsório. Então isso tudo começa desde bebê, tá bom? Espero que a minha experiência da introdução alimentar aqui em casa tenha ajudado vocês. Se você está começando a introdução alimentar, boa sorte e a gente continua por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com o pessoal, para que eu consiga continuar produzindo mais vídeos para vocês, tá bom? Um grande beijo do pessoal aqui de casa.